Bom, boa tarde, estou aqui com o vereador Geraldo Magela. Magela, obrigado por ter me recebido aqui para essa série de vídeos Cataguases Sem Censura, 3 perguntas. Eu vou começar com a pergunta que eu estou fazendo para todos os vereadores para que seja democrático. Magela, como que você vê essa gestão do Cezinha e se você tem alguma sugestão a ser feita a ele? Alexandre, eu agradeço a oportunidade, boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes. É muito importante para nós termos essas oportunidades, inclusive uma muito boa da sua parte. Eu tenho acompanhado, eu acompanho todos os vídeos, eu acho muito importante. Não é à toa que eu indiquei você para receber o título de cidadão honorário, porque você tem prestado um serviço muito importante a Cataguases, juntamente com as outras mídias que estão funcionando aí. Eu estou dizendo que Cataguases vive um momento diferenciado e você tem proporcionado isso. Então, eu te agradeço, Magela. Eu fiquei muito honrado e muito feliz com a sua indicação. Viu? E ela se dá justamente por isso, tá, Alexandre? Muito obrigado. Porque você tem prestado um serviço a Cataguases, então é digno de receber esse título. Muito obrigado. Olha, com relação a essa gestão do Cezinha, eu sou funcionário público também, eu também fui servidor concursado da prefeitura e uma época pedi demissão por questões de incompatibilidade de horários. Então eu já acompanhei, Alexandre, vários prefeitos em seus mandatos. E o primeiro ano de um prefeito nunca é fácil. Mesmo aqueles que retornaram depois para um segundo mandato, não é simples um primeiro ano de mandato. Eu já esperava mesmo que o Cezinha tivesse essa atuação no primeiro mandato. Vejo com muito bons olhos que é um governo de esquerda. É a primeira vez que Cataguases tem efetivamente um governo de esquerda, que olha para as questões diferentes, e isso me incentiva muito. Mas também vejo que algumas coisas o Cezinha já poderia ter avançado. E talvez pela pouca experiência dele na administração pública é que tenha travado um pouco esses avanços que eu gostaria de ver. Porque se você pegar um administrador de uma empresa e trazê-lo para administrar uma prefeitura, com certeza ele vai ter dificuldade, porque a dinâmica é totalmente diferente. Claro. Magela, a gente passou 2 semanas atrás, mais ou menos, foi feito aí um evento da prefeitura sobre gestão participativa, né? E muita gente tem confundido gestão participativa com orçamento participativo, né? Falando até, inclusive, o orçamento já foi entregue na Câmara, já foi aprovado, e agora, no outro momento, foi feita uma gestão participativa, né? Então, gostaria que você pudesse explicar para quem está ouvindo qual a diferença de gestão participativa e orçamento participativo, que inclusive o orçamento participativo é um compromisso de campanha, né, assumido pelo Cezinha por indicação do PT, da aliança com o PT, que eu sei que o orçamento participativo é uma bandeira do PT, né? Então, se você pudesse explicar para a gente qual é a diferença entre essas duas questões. Ok. Alexandre, a gestão do orçamento ela é exclusiva do Executivo. Tá? O Legislativo, que nós, vereadores, apoiamos a peça orçamentária, mas a gestão ela é do prefeito municipal, né? Do Executivo e seus secretários. O que acontece com a gestão administrativa? O Executivo, agora, dessa vez, e de uma forma bem diferenciada, nós nunca tivemos isso em Cataguases, quis ouvir a população para quem ele vai executar essa peça do orçamento. E quis que essa população desse informações a ele das prioridades que essa população vê. Então agora, depois que ele ouviu tudo, ainda vai ouvir os distritos também, ele, com todas essas informações em mãos, ele vai começar a priorizar aquilo que a gestão dele, os compromissos de campanha dele tem com o que a população quer. Então ele vai conjugar isso. Por isso que ele quis ouvir a população. Por que isso não é um orçamento participativo? Porque o orçamento participativo, ele carece de uma lei. Pra você ter uma ideia, eu encaminhei agora para o Executivo, como é do PT, né? Eu encaminhei para ele uma lei para ele avaliar, mudar no que for preciso, para efetivar o orçamento participativo. E aí, se isso mesmo acontecesse, o Cezinha mandar para o próximo ano a lei aqui na Câmara para ser estudada, revista também pelos meus colegas, o que vai acontecer? Se essa lei for aprovada, efetivamente o orçamento participativo só vai começar a atuar em Cataguases a partir de 2015, nem 2014 dá tempo mais. Por quê? A lei diz o seguinte:
Você tem que ter eleito nas comunidades as pessoas que vão opinar por aquela comunidade. Certo. E aí eles se reúnem, formam um conselho, esse conselho começa a registrar todas essas informações, encaminham para o executivo. Qual a diferença disso para a gestão participativa? Geralmente, eu estou na lei, eu encaminhei que, a princípio, para treino do orçamento participativo, que o governo reserve 5% do orçamento para cumprir. Aí, nesses 5%, é o que o povo apontar. Ali, se o povo apontar em 5%, por exemplo, construção de uma quadra poliesportiva no bairro Granjaria, então isso tem que ser efetivado. Isso não pode ser mudado, o executivo não muda, porque ele reserva 5%. E a intenção, Alexandre, é que isso vá crescendo, essa porcentagem, a cada ano, até que, de acordo com o prefeito, ele deixe isso chegar a 40%, se for da coragem dele, que seria muito importante para a população determinar mesmo. Então, a diferença da gestão participativa e do orçamento é que o orçamento é lei, ele reserva uma parte para que a população demande o que vai ser feito. E na gestão não, é opinar. Aí alguém fala assim, então isso que aconteceu agora foi enganação? De forma alguma. Isso que aconteceu agora é próprio dos governos de esquerda. Ouvir a população e aí sim traçar metas. É nisso que eu estou confiando. Excelente. Magela, a terceira pergunta, vamos mudar drasticamente de rumo. Como é que você vê a Câmara de Vereadores nessa legislatura? A gente tem visto aí alguns embates, algumas, às vezes, eu diria até discussões calorosas, depois uma apaziguada, né? Nesse Outubro Rosa, por exemplo, o negócio ficou mais ameno, né? Diferente do mês anterior, setembro, o negócio, né? Teve uns pega lá. Como é que você vê os seus pares, a gestão da Câmara, a atuação dos vereadores, esse clima entre vocês? Alexandre, há muito tempo eu acompanho a Câmara de longe, né? E há muito tempo que eu não vejo posições tão definidas como nós temos agora. Agora nós temos um grupo de esquerda e nós temos um grupo de oposição, né? Então, o que acontece? Eu vejo a Câmara com muito bons olhos, eu tenho um orgulho muito grande de estar participando dela, porque nós temos várias lideranças aqui dentro, nós temos vários segmentos profissionais representados aqui dentro, e as discussões, elas são mesmo acaloradas, são discussões agora muito fundamentadas. Nós temos colegas aqui, posso citar como o Vinícius, por exemplo, que é um estudioso dos projetos. O Vinícius não vem para o plenário sem estudar os projetos. Então, tudo que o Vinícius fala tem que se prestar atenção, porque ele está realmente embasado. Estou citando só o caso do Vinícius, mas nós temos vários representantes aqui. Então, às vezes a população reclama assim, mas está indo até muito tarde a reunião. Você tem acompanhado, né? O Carteirinho tem acompanhado, o Marcos Gama tem acompanhado, as reuniões realmente são extensas. Mas os vereadores estão aqui até o final no debate. Eu tenho ficado muito satisfeito, eu acho que é por aí mesmo. Essas discussões, elas tendem, com certeza, a diminuir, até porque nós estamos buscando adequar isso ao que o povo quer, mas eu não vejo com preocupação, Alexandre, esse tempo de duração da reunião. Pelo contrário, ali são debatidos até a exaustão mesmo dos temas. E eu tenho ficado muito feliz com o que está acontecendo. Tenho buscado dar a minha colaboração, o grupo que eu participo, né, que é o grupo que apoiou o Cezinha na eleição, é muito coeso, é muito firme, é muito junto, e nós temos seguido assim, dessa maneira. O que está acontecendo em Cataguases, eu ainda não parei para fazer uma estatística, mas eu acho que essa Câmara já colaborou muito em projetos, já colaborou muito em indicações, em requerimentos. É uma Câmara muito produtiva, mas também muito combativa, até porque ela tem várias lideranças aqui dentro. Desde Maurício, que é uma liderança da juventude, até mesmo o vereador Titonelli, que representa uma faixa muito grande também. Então, tem várias segmentações, e isso faz com que fiquem acaloradas as discussões. Eu me sinto muito bem nessa Câmara aqui, estou feliz de participar desse momento de Cataguases. Magela, são 3 perguntas apenas, mas me ocorreu aqui agora. Que bom, né? 3 perguntas, na verdade, é muito pouco para explanar tudo que a gente gostaria de explanar. Mas me ocorreu uma outra questão aqui agora, que passou nessa sessão passada,
que foi finalmente a aprovação do fim do voto secreto, né? Só se pudesse dar sua opinião sobre isso, seria enriquecedor. Alexandre, eu votei pela aprovação, embora vejo com muita preocupação isso, principalmente na eleição de mesa, tá? Da mesa diretora, do grupo que vai presidir a Câmara Municipal nos próximos mandatos. Por que isso, Alexandre? Porque existe uma confusão muito grande entre fidelidade partidária e a liberdade do vereador votar. Com certeza, eu não vejo ainda, Magela falando, eu não vejo em Cataguases ainda um amadurecimento para utilizar essa liberdade para com o voto do vereador. Eu acho que muito vereador vai ser pressionado para votar em quem os presidentes do partido querem. Então, eles terão que ter uma individualidade muito forte, né, uma autonomia muito forte, para não se deixar ser conduzido o seu voto. Mas eu acho que isso vai prejudicar. Por isso que eu não queria, nesse momento ainda, o voto aberto para Cataguases. Quando isso aconteceu no plano nacional, é porque existiam vários votos lá que eram secretos. Nós só tínhamos 3, o voto do prefeito, cassação de vereador e prefeito, né, e a eleição da mesa. Eu achei que nós podíamos ter agido com um pouco mais de prudência. Mas também eu tenho que fazer uma reflexão. Se eu estou vendo que naquele momento era essa a vontade do povo, por isso eu votei. Mas vejo com preocupação, tá, Alexandre? Eu espero que não haja tanta pressão sobre o voto do vereador para a mesa, porque senão vai ficar muito complicado esse voto, porque, igual eu te falei, é uma Câmara muito atuante, é uma Câmara de discussões e embates fortes. Então eu gostaria que não houvesse tanta pressão sobre o voto do vereador. Eu espero que isso aconteça, que ele tenha liberdade para votar. Okay. Magela, quero te agradecer pela entrevista, foi excelente, e deixo a palavra aberta para suas considerações finais. Alexandre, eu que agradeço mais uma vez, né, a importância desse trabalho que você faz e me coloco à disposição do povo mais uma vez, né? Já me coloquei quando me dispus colocar o meu nome para apreciação, tenho colocado sempre nas oportunidades que posso e mais uma vez me coloco, estou aqui como um serviçal desse povo, alguém que recebe para trabalhar com esse povo. Até hoje, sempre que fui procurado, tenho correspondido. E vai ser assim meu mandato, tá, Alexandre? Porque esse é o meu compromisso. Né? Eu sou professor, eu venho da sala de aula, onde eu via muito reclame, muito desânimo com a votação, com os políticos, e eu sei que eu não sou o salvador da pátria, mas eu vim com o compromisso de fazer diferente. E aí eu estou empenhado, podem contar comigo. Muito obrigado, Cataguases. Ok, obrigado, Angel.